demais vereadores, aqueles que nos assistem. Queria aproveitar o grande expediente para falar um pouco sobre esse projeto proposto pelo vereador Anderson. Os dois argumentos que eu ouvi do vereador Anderson, primeiro é que o álcool é a droga lícita utilizada em vários eventos. Se é utilizado em vários eventos, por que não utilizar também nos estádios de futebol? O primeiro argumento, então, do vereador Anderson é: se todos fazem, todos permitem, por que não vamos permitir também no estádio de futebol? O segundo argumento que o vereador Anderson trouxe foi que a venda de bebida alcoólica melhoraria a arrecadação dos clubes de futebol. Eu não sei, me corrija, vereador Anderson, eu acho que são os principais, né? Mas os principais argumentos seus são esses. Primeiro, em todo lugar de espetáculos também se usa essa droga, e por que não poderíamos usar, então, também no estádio de futebol? E o outro esse, que melhoraria a arrecadação. Eu tenho uma posição contrária, eu acho um retrocesso uma lei como essa que volta a permitir a venda de bebidas alcoólicas dentro do estádio de futebol, por várias razões, mas vou tentar me deter nesses dois argumentos. Primeiro, não acho um argumento válido dizer que porque os outros fazem, nós também podemos fazer. Se os outros não permitem o uso de uma droga lícita lá e correm o risco de ter um incremento da violência, que é isso que os dados estatísticos apontam, inclusive durante a Copa do Mundo, todas as ocorrências que tiveram nas delegacias que foram instaladas nos estádios da Copa do Mundo, houve menção a uso de álcool, que havia sido permitido. Aliás, cabe a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? O poder que as grandes empresas transnacionais nessa área, como a Ambev, que é uma matriz brasileira, mas que, na verdade, maior cervejaria do mundo, a força que essas empresas têm de conseguirem mudar a legislação do país, fazer com que o país se submetesse ao interesse comercial dessas empresas. Foi isso que aconteceu aqui. Se nós olharmos o debate que foi estabelecido no Congresso, quando, no período da Copa, voltou a haver liberação dentro dos estádios de futebol, o argumento era esse: olha, se não mudarem a lei, se vocês não abrirem para vender cerveja dentro de estádio de futebol, não vai ter patrocínio. O evento não vai acontecer. Então, o poderio econômico dessas empresas é monumental. A gente sabe disso. Eles têm um poder de mídia, de marketing, de influência muito grande. Mas o álcool é uma droga. O álcool é uma droga. E nós sabemos que, ao contrário dos 5%, os dados que eu li, vereador Anderson, são 10% da população em geral tem problemas com álcool. Problemas graves. Claro, mas mesmo no futebol, se 10%, generalizando, tem problemas, vamos colocar esses 10% dentro do estádio de futebol, com 18 mil torcedores. 10% entre 18 mil pessoas são 1.800 pessoas. 1.800 pessoas que vão ter potencializada a agressividade e a falta de respeito e os freios morais abatidos por conta do uso de uma droga, que é lícita, porque quando ela não era lícita, nós tivemos a máfia envolvida. Então ela foi liberada por uma necessidade de organização do Estado. Bom, está aí a história do Al Capone, quando era proibida a venda de bebida alcoólica nos Estados Unidos, se formou uma máfia da bebida alcoólica, e as pessoas morriam porque não havia nenhum controle, nem sobre a dosagem do álcool que era colocado nas cervejarias e alambiques artesanais. Então, isso provocou que a sociedade dissesse: bom, já que as pessoas usam essa droga, e essa droga tem um potencial aí letal muito grande,
Se estima que 10% dos problemas de saúde pública vêm do alcoolismo. É uma coisa gravíssima, é a pior droga que nós temos. Quem não tem na sua família, que eles estão nos ouvindo em casa, quem não tem na sua família algum caso de pessoa que tenha tendência ao uso abusivo do álcool. Difícil, hein, não termos. Eu tive na minha família pessoas que não sabiam se controlar, abusavam do álcool. Ora, se nós colocamos num ambiente de futebol, onde ali já estão as emoções à flor da pele, nós já temos um incremento da agressividade, nós já temos ali uma certa irracionalidade, que é típica de quando as pessoas estão em manada, estão em grupo. Isso, sociologia explica. As pessoas estão em grupo, elas se transformam, só por estar em grupo. Agora, coloca álcool ali, aí vocês têm um ingrediente propício para nós revivermos aí episódios de maior violência do que nós estamos vendo. Isso é estudo científico. O álcool é uma droga estimulante. O álcool é uma droga que rebaixa aqueles que são os freios morais que a pessoa tem. E é por isso que na adolescência os nossos jovens usam o álcool, porque eles bebem o álcool e se sentem mais encorajados para fazer coisas que não fariam se não tivessem sob o efeito do álcool. Agora imaginem tudo isso dentro de um ambiente, de um estádio de futebol. Aliás, imaginem não, eu já vi, porque eu sou da época em que era liberada a cerveja e até cachaça dentro dos estádios de futebol. E eu me lembro bem, já relatei isso aqui, vou rememorar. Não tinha jogo de futebol que eu não assistisse, que lá pelo meio, no final do jogo, algum bêbado não desafiasse a polícia, não quisesse se agarrar a soco com o brigadiano, não quisesse enfrentar a brigada militar a soco. Eu vi, ninguém me contou, era um esporte. Eu vou lá dar nesse milico. Era assim, eu via, porque o jogo estava ruim, o seu time não estava bem, ele não queria desperdiçar aquele momento ali com a plateia, para ele mostrar que ele era mais homem, que ia enfrentar a polícia. Cansei de ver essa cena, e pena que a gente não tem estatística de tudo isso. Como se não bastasse, metiam a mão com as mulheres, não tinha nenhum controle, porque o sujeito sob o efeito de álcool perde os freios morais, daqui a pouco diz barbaridades para as gurias, diz absurdos para as mulheres, mete a mão com a mulher dos outros. Como se não bastasse, urinavam em sacos plásticos e jogavam na própria torcida. Cansei de ver isso. Eu cresci indo a jogos de futebol. Meu pai é sócio do Brasil há muitos anos, eu sou sócio do Brasil. Cansei de ir a jogos de futebol, desde criança. Isso é que eu assistia. O que eu vi depois? Quando proibiram, eu vi que as mulheres começaram a ir ao jogo de futebol em grande quantidade. Crianças, jovens começaram a ir a jogos de futebol. As famílias começaram a ir inteiras ao jogo de futebol. Coisa que não existia antes. Era um espaço só dos homens. Agora não. Sem o álcool, entrou mulheres, crianças. E eles me dizem que há um problema de arrecadação para os clubes de futebol. Eu acho que nem esse argumento se sustenta. Uma parte do vereador Anselmo Rodrigues, com prazer. Alô. Tem um ditado que diz assim, Marcos, cada cabeça é uma sentença. Eu gostaria que o Anderson apenas entendesse o meu pensamento. Eu não sei se vou votar contra ou a favor. A princípio, não vou votar a favor. É sabido, é provado que o álcool faz o cidadão fazer coisas que não faria. Isso é provado. E me dizer que a venda de álcool no estádio de futebol, ou em qualquer estádio, vai melhorar a situação arrecadatória do Estado? Não vai. Não vai. É merreca. É marolinha, como dizia o Lula, está entendendo? O país caindo e ele é uma marolinha. A não ser, Anderson, que tu tenha algum dado comprobatório. Anderson, que tu tenha um dado, que eu não tenho dado, que tu tenhas um dado comprobatório enquanto auxiliaria. Mas eu quero também outro dado. Eu quero saber dos órgãos responsáveis pela segurança, o que eles pensam. Porque, não,
Porque eu sei o que o álcool faz, como tu sabe o que o álcool faz, e as consequências podem ser danosas demais. Mas se eu tiver a opinião da Brigada Militar, tiver os recursos que vão de futebol, é claro que eu vou repensar, mas vou levar em primeiro lugar em conta a opinião da Brigada Militar. E ela que vai servir como meu embasamento final. Está me entendendo? Então, pode ser tranquilamente que eu vote a favor, muito embora achando uma realidade. Só pode ser o Beto da Silvestre o responsável por isso aqui, por essa tormenta. Então, eu vou me basear exatamente na segurança pública. Obrigado, vereador Anselmo. Só para concluir, trazendo um dado do Grupo de Estudos de Prevenção ao Combate à Violência nos estádios de futebol. Acho que estava ligado sem fio. Vê se não está ligado sem fio. Um estudo feito pelo Grupo de Prevenção e Combate à Violência nos estádios de futebol chegou à conclusão de que a bebida alcoólica constitui-se um fator relevante para o aumento dos índices da violência, de uma forma geral, especificamente nos estádios de futebol. Nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, onde houve uma redução de 71% em Pernambuco e 45%, respectivamente, no número de ocorrências policiais, após a efetiva proibição da bebida alcoólica. Em São Paulo, despencou de 1.745 casos para 49 casos, com a proibição do uso do álcool dentro dos estádios. Para concluir, dizer o seguinte, contrariamente do que aquilo diz o vereador Anderson, no seu projeto que visa estender para dentro dos estádios o uso da bebida alcoólica, eu vou pensar agora num projeto de lei para proibir o uso da bebida alcoólica ao redor dos estádios. Nós temos que proibir mais lugares e não ampliar em mais lugares. Nós temos que restringir o uso dessa droga, não o aumento do uso dessa droga. E me surpreende muito que aqueles que aqui defendem a proibição das drogas, a restrição das drogas, entusiasticamente em outras áreas, não se sensibilizam com a droga que está aí no nosso meio, fazendo vítimas todos os dias, que é o álcool. A própria senadora Ana Amélia Lemos se posicionou firmemente contra... vereador Rafael Amaral, me surpreende, porque eu vi o senhor manifestar um outro dia que era favorável a esse projeto do Anderson. Ah, tá bem. Não, o vereador deu a parte, agora, uma parte, claro. Ah, passou o tempo. Claro, até porque eu citei o vereador. Agora é a parte pinga-fogo aqui. O vereador Rafael vai apartear. Isso. Vamos lá. Mas é importante, eu acho que isso vale a pena. Mas o debate é para isso. Vezes. Claro. Primeiro, o crime que eu vejo, o senhor entender bem, o senhor é uma pessoa inteligente, é que não se vende dentro do estádio, e eu fui o coordenador do estádio, como o senhor também é, e na beira da porta do estádio se vende. Então, como o senhor falou, então, que não se venda na beira da porta do estádio. Claro. Eu sou extremamente contra as drogas, principalmente álcool, professor. Vou ser bem sério com o senhor. Então, precisa entender. E dentro da minha família, eu sofri a minha infância inteira com álcool. Então, assim, alguém melhor do que eu para entender sobre isso, a dificuldade do álcool dentro de uma família, é difícil. Antes do senhor chegar, eu tinha dito isso. É difícil. Eu tinha dito só antes do senhor chegar que dificilmente alguém que está nos ouvindo não tem na sua família, como eu tenho também, casos de pessoas que abusam do uso de álcool. É difícil, hein? Está aqui o relato do vereador Anderson, do vereador Rafael dizendo que também tem na família. Eu passei a infância inteira... Por gentileza, senhores vereadores. Agora o senhor aguenta. Agora, senhor, por favor, senhor como presidente, o debate é importante. Passei minha infância inteira vivendo com a desgraça que é o álcool. Só eu sei que eu passei e a minha família. Sou extremamente contra o álcool. É uma droga como é o cigarro também, onde o governo banca e quer bancar outras coisas como liberação de outras drogas. Sou totalmente contra. O que eu acho que é tão, na verdade... contra é que no estádio não vende e na beira do estádio vende. Então que pare na beira do estádio também. Vamos propor vamos fazer um projeto para obrigado. Eu não quero que o senhor entenda. Obrigado, vereadores. Só um pouquinho. Não. Por gentileza, vereador Rafael. Que bom. Ficou claro. Entenda isso, então. O senhor aderiu à tese. É o próximo inscrito. Para concluir, vereador Anderson. Depois. Por gentileza.
Então eu sou da opinião, vereador Rafael, que nós temos que fazer um projeto coletivo, então, de proibir também a venda ao redor dos estádios. Ou quem sabe usar o bafômetro na entrada dos estádios, usar o bafômetro na entrada, não permitir que pessoas entrem alcoolizadas dentro dos estádios de futebol. Concluído. Obrigado. Obrigado.